Boa tarde a todos, meu nome é Adriano, sou professor, advogado, estudante de psicanálise e astrologia. Pessoal, para quem não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Para quem gostar do vídeo, peço que deixe seu like no final e também que possa compartilhar para o máximo de pessoas possíveis, porque você vai me ajudar também na expansão do meu canal, que tem por finalidade, já é conhecido por todos, a promoção da consciência, a expansão da consciência, o desenvolvimento pessoal do ser humano, tá? Outra coisa, pessoal, para quem não sabe também, faço mapa astrológico, tá? Quem tiver interesse, me chame no particular, 016 99974 0640. Lá eu faço o mapa astrológico da pessoa, quem quiser, tiver o interesse, que vai mapear, vai te dar um norte para você seguir sua vida de uma maneira mais sólida e próspera, certo? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre um tema na verdade, né? Quero falar sobre a inveja, o sentimento vil, o sentimento baixo e de baixa vibração, podemos falar, dentro da física quântica, que é a tal da inveja. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para que você possa ter uma vida cheia de objetivos concretizados, a inveja ela não tem lugar na tua vida, certo? Por quê? Porque o invejoso, vejam vocês, o invejoso é aquela pessoa destituída de projetos. É aquela pessoa destituída de sonhos. É uma pessoa totalmente vazia, de baixa autoestima e que se contenta na desgraça alheia. É uma pessoa que esquece, ela olvida dos seus próprios objetivos, dos seus próprios anseios, das suas próprias convicções, de modo a ter prazer em ver o entristecimento, a angústia e a desgraça alheia. É a verdade. Então o invejoso, ele é um pobre do infeliz, na medida que ele esquece a vida dele e vai viver a do outro. Viver a do outro no sentido de sempre torcer para que tudo dê errado na vida daquele semelhante. Então vejam vocês que a inveja, e aí dentro da física quântica agora, ela é um sentimento tão baixo no nível quântico que ela paralisa qualquer situação de prosperidade na vida dela. Ela cria um campo eletromagnético de modo que tudo fica paralisado. Ela não consegue resultado algum. Por quê? Porque o pensamento dela está 24 horas atrelado a rir da desgraça do outro. Ela está preocupada no que está acontecendo na vida alheia, em vez de se concentrar nas próprias aspirações, nos próprios ideais, nos próprios projetos de vida. Em vez de ela estar trabalhando, em vez de ela estar almejando, em vez de ela estar alcançando novos voos, ela se contenta em fofocar, ela se contenta em saber e torcer para que o outro se dê mal. Se o outro perde emprego, ela fica feliz. Se o outro perde dinheiro, ela fica feliz. Se o outro é mandado embora, ela fica feliz. Se o outro toma chifre, uma infidelidade, uma separação, ela fica feliz. Se a pessoa não consegue estudar, ela fica feliz. Então, naquilo que eu já ensinei para vocês em termos de física quântica, em termos quânticos, o invejoso, ele cria uma realidade negativa na vida do outro, torcendo e vibrando 24 horas para que o outro seja infeliz. Enquanto ele poderia, se ele tivesse essa concepção, essa consciência, entender que o que ele pensa e o que ele sente, ele cria a sua realidade, ele despenderia essa energia em si próprio. Ele não precisa planejar, ele não precisa vibrar com a desgraça alheia, ele precisaria se compadecer com o outro, ser caridoso com o outro, ficar feliz pelo outro, porque lembra de uma aula que eu dei aqui, eu falo sobre competição e cooperação, nós não temos que competir, o outro não precisa perder para eu vencer, o outro pode ganhar como eu, e quanto mais eu ajudo o outro a ganhar, mais eu prospero na minha vida, mas as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que o outro precisa perder para eu me tornar, para eu me sagrar vencedor. Não, joguem esse paradigma de lado. A cooperação, o vibrar, o ajudar, o se importar, te torna mais próspero. Quanto mais você ajuda, mais você recebe. Então o invejoso, ele é isso. E aí vamos para uma questão espiritual.
O invejoso, ele atrai inúmeras situações de entidades hostis ao seu redor. E ele, espiritualmente, ele vai na contramão do que Jesus ensinou. Se ele se comprasse no mal, na maledicência, na desgraça, na prejudicialidade do próximo, qual é o caminho espiritual que ele está seguindo nessa vida, pessoal? Será que ele deu ouvido a que Jesus ensinou? Então, o invejoso, ele deveria angariar os tesouros dentro do seu coração, primeiramente. Se concentrar e pensar em coisas boas para si. Planejar rotinas diárias, pensamentos benevolentes para si próprio. E esquecer o outro. Esquecer o outro que eu digo, não no aspecto positivo. Porque se a pessoa estiver precisando que você puder ajudar, vá lá e ajuda. Mas esquecer de vibrar pela derrota do outro. E quando o outro cair, estender a mão. Não rir. Não gargalhar. Eu vou até explicar o tanto que a inveja ela é poderosa. E tem uma passagem na Bíblia que fala: o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Ela tem dois viés. O primeiro de ostentação. Porque quem realmente quer ajudar não precisa ficar se exibindo. O Evangelho até diz: aquele que faz muito e se exalta, se enobrece, ostenta, na verdade, ele já está recebendo o seu tesouro. Deus não precisa dar mais nada para ele. Ele queria o quê? Ele queria o orgulho dele massageado, ele queria a vaidade dele, o ego dele. Ele não queria simplesmente ajudar. Ele queria que todo mundo falasse: olha como é que aquela pessoa é boa, como ela ajuda, como ela é caridosa. Então ela tem esse viés espiritual. Mas também ela tem um outro viés da física quântica. Como assim, Adriano? Que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber? Por quê? Não conte seus sonhos, seus projetos para ninguém. Só Deus precisa saber. Por quê, Adriano? Porque se você conta para alguma pessoa e essa pessoa tem inveja de você, o que ela vai fazer? Ela vai ficar amarrando mentalmente aquele ideal. E aí, se você fala para 10 pessoas, 100 pessoas, imagine essas 100 pessoas torcendo contra você, vai atrapalhar, vai atrasar e retardar aquele ideal que você estava planejando no seu mental. Serão 100 forças contrárias ao seu ideal. Então, por isso que ninguém precisa saber de nada. O seu ideal, o seu projeto, a sua ambição, a sua motivação, compartilha com Deus e com você no seu íntimo. Devagarzinho, em silêncio, as coisas vão acontecendo. As coisas vão triunfando. Agora, se você sair falando para todo mundo, pode ver. Vai achar que é balela? Faz o teste, é física quântica. Conta para todo mundo uma coisa que você quer fazer. Você vai ver. Pode até dar certo, mas você vai ver a dificuldade que você vai ter de ter o resultado final. Trabalha em silêncio. Faz o oposto. Fica quietinho, pianinho. Trabalha. Foco, disciplina, persistência, resiliência. Verás que tudo será mais fácil. Quando todo mundo souber, você já venceu. Você já concretizou. Você já materializou o que estava no astral aqui na matéria. Entendeu, pessoal? Bom, o invejoso, eu só tenho uma coisa para dizer. Não vale a pena. Não vale a pena torcer pela desgraça alheia, até porque isso não é cristão. Até porque isso vai na contramão do que Jesus ensinou. Fora da caridade não há salvação. Se alegre pelo seu semelhante. Nós não somos competidores, pessoal. Por que vocês acham que eu estou compartilhando isso com vocês? Essas aulas, esse projeto que eu tive de fazer o canal e essas aulas. Porque eu entendi que vocês todos que estão aí me ouvindo são parte de mim também. Fontes da mesma fonte criadora, filhos da mesma fonte criadora, de Deus. Vocês são meus irmãos. E na medida que eu entendo vocês como eu, quando eu olho para vocês e me vejo também fazendo bem para mim mesmo, eu só quero mais é compartilhar e ajudar. Não tem por que eu não compartilhar e ajudar todos vocês. Porque não fazendo isso, eu estaria indo na contramão do que Cristo ensinou. Eu estaria sendo, até certo ponto, um imbecil. Por que eu vou ser uma pessoa contrária naquilo que o mestre disse? Se ele disse, quem sou eu? Entendam? Quanto mais eu ajudo, esse canal é para isso. É uma das minhas ideias. Colocar em prática aquilo que eu aprendi. Quanto mais sei, mais quero compartilhar, mais quero ajudar.
Na medida que eu ajudo vocês, eu me ajudo no meu processo de evolução. Mas ser invejoso retarda a minha evolução. Ser invejoso vai na contramão de ajudar o meu irmão. Vai na contramão daquilo que eu ensinei, que é a cooperação. E aí eu vou na competição. Ele tem que perder para eu ganhar. Se ele perder, eu consigo ter dinheiro. Só eu tenho dinheiro. Só eu tenho uma vida estabilizada financeira. Só eu posso ser um advogado bem-sucedido. O outro tem que perder para eu ser feliz. Gente, isso é um lixo de paradigma. Esse paradigma ainda impregnado na sociedade, ele deve ser jogado de lado, extirpado, pessoal, e trabalhado dentro do que Cristo ensinou e dentro do que a física quântica nos ensina. Nós devemos seguir aquilo que enobrece a alma. A inveja dá lugar para a sombra. A inveja dá lugar para a autossabotagem. A inveja dá lugar para a maledicência. A inveja vai na contramão do que Cristo ensinou. O invejoso, ele torce contra o seu irmão. Ele não é caridoso, nem com o próximo, nem consigo mesmo. Porque se ele se amasse, ele ia entender que esse sentimento ele tem que ser extirpado do coração dele. E quando ele entender isso, ele vai ver que ele vai alcançar novos voos, novos mares. Ele vai começar a fazer um exercício mental de todo dia, projetar pensamentos bons, benignos para si mesmo, benignos para si mesmo. Eu vou ser uma pessoa boa, eu vou ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais caridosa, eu vou ajudar meu semelhante, eu vou trabalhar com alegria, eu vou ser próspero, eu vou ter infinitas possibilidades de vencer na vida. E quando o outro estiver precisando de mim, triste, eu vou ajudá-lo. E quando o outro estiver vencendo, eu vou me alegrar por ele. Aí a vida desse ser humano, ela vai prosperando. E prosperando que eu falo não é em dinheiro só apenas, mas em todas as acepções, em todas as suas vertentes. Tá certo, pessoal? Fica o recado mais uma vez. Inveja, que seja extirpado um dia da sociedade. Porque daí vocês verão o quanto a sociedade irá crescer. Porque se não tem inveja, eu me torno mais cooperativo, eu me torno mais humanitário, eu me torno mais fraterno. E essa é a sociedade que eu quero pregar neste canal e que é a sociedade que dará lugar, como Jesus disse, os mansos e pacíficos aqui herdarão. Quem são os mansos e pacíficos? Aqueles que colaboram e contribuem para o bem, para o progresso da sociedade. Pessoal, fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.